uma lanchonete de fast food americana bem diferente das que a gente conhece. Em cima das mesas, em vez de lanches, são servidos braços e mãos de borrachas agarrados aos mais variados objetos, como um taco de golfe e um hambúrguer. A luz é fraca, o que só aumenta o clima de tensão. Nas paredes, sombras fantasmagóricas surgem e desaparecem ao som de uma música incômoda. É a obra Haunted, ou Assombrado em português, do artista mexicano Andrew Roberts, que foi apresentada na 36ª edição da Bienal de São Paulo. Agora a gente se desloca no tempo e no espaço. Outra cena. Um ator sozinho no palco, com fios amarrados em seus braços. São cabos elétricos que liberam descargas, dando choques no ator quando a plateia se manifesta, seja rindo, aplaudindo ou até mesmo tossindo. Sabe aquele teste Rorschach? Aquele teste psiquiátrico que mostra uma mancha, um borrão no papel e tudo que é maluco já pensa em sexo morcego? É a peça de teatro Regurgitofagia, do ator carioca Michel Melamed, que fez muito sucesso no começo dos anos 2000. O que essas duas obras têm em comum? Lidam de maneira subjetiva com temas como violência, fronteiras, imigração e traumas familiares. As histórias que você ouve hoje são de dois artistas com repertórios e memórias muito diferentes. Experiências e traumas reais que nos ajudam a pensar sobre a relação entre pessoas e barreiras geopolíticas. As trajetórias de Andrew e Michel e de suas famílias mostram como nem toda migração é vivida da mesma forma. Essas histórias não dão conta de todas as vivências possíveis. Também não é nossa intenção compará-las. Mas mostrar que mudar de país nunca é uma experiência neutra. Ela é atravessada por raça, classe social, origem e contexto político. E esses fatores mudam a forma como alguém começa a vida em outro lugar. Bem-vindas e bem-vindos ao terceiro episódio da segunda temporada do podcast Em Obras, da Fundação Bienal de São Paulo, feito em parceria com o UOL. Eu sou a cantora Xênia França e hoje a gente vai falar de como a arte pode materializar limites geográficos abstratos, quase como se a gente pudesse tocá-los. Também propor novas reflexões sobre as fronteiras que nos separam. Episódio 3, Entre Mundos. Tijuana is one of the biggest cities in the country because it's one of the most economic hotspots of the country because of its location with the US. Esse é o artista Andrew Roberts. Ele nasceu em Tijuana, cidade mexicana que faz fronteira com os Estados Unidos e que cresceu muito economicamente por causa da sua posição geográfica. Gente de toda a América Latina passa por ali na tentativa de cruzar a fronteira e entrar nos Estados Unidos. É uma das cidades com maior fluxo de imigrantes não mexicanos rumo ao território norte-americano. Mas não são apenas pessoas que atravessam de um país para o outro. A região é rota de produtos ilegais e do tráfico de drogas, o que levou à presença de grupos criminosos e a um cenário de violência que afeta diretamente a população local. I was crossed completely by all the types of violence that happens in the border. Andrew contou que, além das disputas entre traficantes, a região convive com a presença do exército norte-americano que realiza rondas constantes por ali. A lanchonete que Andrew usou como inspiração para sua obra pertence à rede Jack in the Box, uma dessas cadeias tradicionais de fast food que vendem hambúrguer, batata frita e refrigerante.
A lanchonete que ele representa fica em San Isidro, já do lado americano da fronteira. E ela é muito usada como ponto de encontro entre os mexicanos e os americanos. What I'm really interested is not longer about focusing on the border as a physical thing that occupies a space, but rather as a sensibility that occupies people. Andrew está dizendo que pensa as fronteiras por um ângulo diferente, menos como uma linha a ser cruzada e mais nas experiências humanas que acontecem ali. Porque em sua experiência pessoal, a lanchonete pode ser também um espaço de intimidade, de pequenos encontros e trocas. E esse olhar do artista para as relações que acontecem na Jack in the Box tem a ver com sua história familiar, bastante viva na memória. Durante a adolescência, era lá que ele encontrava o pai dele, que estava impedido de sair dos Estados Unidos e entrar no México. Mas antes de ir mais fundo nessa história, vamos voltar para aquela cena da peça de teatro do começo do episódio, onde o ator era submetido a choques. Porque apesar da situação tão violenta que produzia, ela também se espelhava em elementos de uma história familiar. A peça Regurgitofagia trazia essa proposta bastante ousada de interação com o público e deixava na mão de quem estava assistindo a quantidade de dor que o Michel Melamed, autor do monólogo, iria sentir. Michel é filho de pai e mãe poloneses, que fugiram dos campos de concentração durante a Segunda Guerra Mundial. Antes de virem para o Brasil, a família do pai se exilou na Sibéria e só então chegou ao Rio de Janeiro. No caso da família de Michel, os limites geográficos incluem um oceano entre o país de nascimento e o território onde a nova vida seria construída. A travessia garantiu a sobrevivência. Eu diria que eu sou uma pessoa traumatizada por herança. Esse é Michel Melamed, e esse trauma aparece em suas peças. Eu lembrei do Regurgitofagia e lembrei de mais alguma peça. Adeus à Carne, que também tinha uma cena de tortura. E eu agora estou escrevendo uma peça nova. Tem uma cena também de tortura, num outro contexto. São as cicatrizes deixadas pelo exílio forçado ou os fantasmas que nos assombram, encenados diversas vezes no palco. Michel cresceu em um lar povoado pela memória do Holocausto e pelas marcas que o recomeço em um país novo deixam. Quando ainda era criança, sua mãe foi diagnosticada com transtorno bipolar, em um contexto já bastante difícil. Com frequência, ela era internada para passar por sessões de eletrochoque. Michel era pequeno e nada disso era dito a ele diretamente, mas a lembrança é de que algo doloroso acontecia em sua família. E eu a vi numa situação bastante triste, né? Porque num quadro assim de uma pessoa que está sofrendo de um sofrimento psíquico agudo. Mas alguma coisa me chegou. Eu sabia alguma coisa relacionada a choque, mas sem muita clareza. São os fantasmas que nos rondam quando a gente ainda não consegue entender uma situação muito bem. Sensações que Michel carrega até hoje e que estão presentes nas suas peças de teatro. No caso de Andrew Roberts, as memórias dolorosas que vagavam pela lanchonete Jack in the Box também estavam atreladas à infância. Uma das interpretações para o fantasma que vemos vagando pela obra é a presença do pai dele, com quem teve a convivência interrompida durante a adolescência. My name is in English because my dad is from the US. Apesar de ter nascido e crescido no México, de mãe mexicana, o pai de Andrew era americano. He wasn't able to cross back to Tijuana, so my family and me, we will meet with him on Sundays at this restaurant in the border. O pai de Andrew morava na Califórnia, ali perto da fronteira. Ele não podia entrar no México por questões legais. A solução era fazer os encontros familiares na Jack in the Box. Durante a adolescência de Andrew, dos 12 aos 15 anos, ele só via o pai nessa situação. Um único lugar, meio estranho, meio suspenso no tempo e no espaço, em que a família conseguia reconstruir alguma noção de intimidade. A
lanchonete então guarda essa memória agridoce dos encontros familiares que eram mediados pela fronteira, mas que ao menos aconteciam. Em muitos casos, a mesma fronteira é só risco de vida. Mais de 7.500 pessoas morreram tentando atravessar do México para os Estados Unidos entre 1998 e 2023. O trabalho de Andrew espelha esse contexto angustiante. Causa espanto e talvez até incompreensão numa primeira olhada. Por isso, o artista também traz elementos mais pop para a obra. Entertainment and pop culture are tools that I can use to create a connection with the spectator and the viewer. Ele acha que quem vê a sua obra se conecta mais rápido com sua produção se identificar referências conhecidas. Por isso, gosta de usar linguagem de videogame, filmes de terror e de desenhos animados. Ainda mais se forem histórias de zumbis ou monstros. I'm trying to create an experience that is emotional, that then evolutions into that political thought. A experiência vem antes e a mensagem política é uma consequência. Michel Melamed também teve sua própria experiência com fronteiras, num contexto completamente diferente do da sua família. Mudou-se para Nova York atraído justamente pela quantidade de imigrantes que a cidade comporta, de culturas e origens tão diferentes. Eu adoro o multiculturalismo, eu adoro a coisa de entrar no metrô e ter gente de todos os tipos e todas as vozes, isso é uma coisa que me faz bem. E fora que é uma cidade que tem muita cultura e eu também sou um público de arte. Então eu fui várias vezes e aí eu ficava com esse desejo de morar lá. Só que com a perspectiva de mudar de país veio a reflexão do que isso significa na sua história familiar, no histórico de desterro dos seus antepassados. Eu pensava que curioso, se eu realmente imigro e veio a casar e tenho um filho e essa família segue, eu terei sido o único brasileiro na história dessa família. Porque eram os poloneses que moravam nos States, né, nos vilarejos judaicos, aí fogem, aí nascem Rússia, Uzbequistão, aí vem Brasil, aí nasce filho lá. Aí esse cara vai para os Estados Unidos e então eu seria o único. Michel se mudou mesmo com a perspectiva de talvez ser o único brasileiro da sua família e de interromper mais uma vez o processo de fincar raízes em um só lugar. A decisão foi temporária e ele se sentiu convocado a voltar para casa pouco tempo depois. Não exatamente pelo estranhamento de cruzar uma nova fronteira, mas porque a vida fora do Brasil, em algum momento, tanto do ponto de vista pessoal como político, passou a fazer menos sentido. Diferente de seus pais e avós, Michel pôde escolher voltar para o lugar em que nasceu e com o qual criou vínculos afetivos. Mas continua mobilizado pelo passado de exílio da sua família. Quer visitar o país em que os pais nasceram e as cidades por onde passaram antes de chegar ao Brasil. Atar as duas pontas da vida, né? Uma curiosidade de ver, né? Ou entrever da onde a minha família veio, né? Como eram esses lugares, onde eu poderia ter sido. Essa curiosidade pelo passado, pelas origens familiares, também instiga o artista Andrew Roberts. A obra de que falamos aqui, Haunted, da lanchonete, é a primeira de uma série que ele pretende desenvolver. The project about Jack in the Box, the project in the biennial, it's about my relationship with my dad. In the end is that. And the other projects are my relationship with my grandpas. O próximo trabalho dessa série será sobre os seus avós. Eles se mudaram para Tijuana em busca de oportunidades de trabalho e viram como a fronteira com os Estados Unidos mudou depois dos atentados de 11 de setembro. Hoje é uma das regiões mais militarizadas do mundo. Andrew agora olha para esse processo que transforma a imigração e deslocamento em uma questão policial. Alguns pesquisadores chamam essa dinâmica de necropolítica da fronteira, que é mais ou menos o seguinte: quem controla o território determina
que pessoas podem viver com segurança e quem é exposto ao risco. Neste caso, geralmente são os migrantes racializados, especialmente centro-americanos, haitianos e povos indígenas. And all those episodes are about places in the border, and they will eventually offer that not happy place, but more like a way of being resilient to those places. Obras que se inspiram sempre nos contextos das fronteiras, não no sonho que cada imigrante carrega, mas na iminência da morte e na resiliência dos moradores de regiões de travessia. As vidas de Andrew Roberts e Michelle Melamed e de suas famílias têm jornadas de imigração muito diferentes, mas dão novos destinos às linhas invisíveis que separam grupos e territórios. Obrigada por ter nos ouvido até aqui. Semana que vem tem episódio novo. Vamos falar de vida e de morte, da sobrevivência no meio da destruição, de luto e, claro, de muita esperança. Até lá! A segunda temporada de Em Obras tem narração de Xênia França. A pesquisa, reportagem e roteiro são de Laura Ming. O tratamento de roteiro é de Laura Kapelushnik. Coordenação de Lígia Carriel e Laura Kapelushnik. Produção executiva de Lígia Carriel. O desenho de som e montagem são de Mariana Romano. Gravação e supervisão de som de João Pedro Pinheiro. Trilha sonora da Epidemic Sound. A arte é de Yasmin Ayumi. A gerência geral é de Irineu Machado. A supervisão é de Murilo Garavello, diretor de conteúdo do UOL. O podcast é uma coprodução do UOL com a Fundação Bienal de São Paulo. Esta temporada do podcast Em Obras é um projeto realizado com os recursos do Fomento Cult SP PROAC, Programa do Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústrias Criativas.